mais tarde, mas assim, umas 4, 5 horas. Aí não dá, que aqui bate o sol que queima. Aqui vai ter sol, mas lá não tá tanto. Aí a senhora fala, ok, a senhora vai estar sempre olhando para a Gilson, conversando com ela, vai ter um papo, tá? Pra Gilson. A Gilson vai ficar piscando, mandando eu parar, você vai ver. Não, Na hora que eu começo, eu não paro. Não, é porque ela foi comigo numa entrevista para me ajudar. Aí chegou lá, ela falava mais que o entrevistado. Eu, Mas o entrevistado falou assim... o entrevistado Hoje só ela é não me entrevistada. aceitou. Não, mas sabe, ele se falou fosse assim. alguém. Então ele falou assim, você é meio tímido, não sei o quê. Ele falou que era Foi tímido. só da casa, a gente vai tentar fazer. Tá. Vamos direitinho. Então, nós vamos falar sobre a constituição do bairro, né? A formação aqui do bairro mesmo. E isso vai valer para o museu, né? Esse projeto que a senhora já está sabendo, a proposta que as professoras lá da Univale fizeram de a gente juntos escrever um livro contando a história do bairro. Então, todos os entrevistados estão na faixa etária de 60 e poucos anos, que são pessoas que chegaram aqui, que nasceram, que chegaram aqui, né, bem novos. Então, a gente está fazendo isso com uma naturalidade grande, pode contar a história na medida que a senhora for falando, aí eu vou interrompendo para fazer uma outra pergunta. Pode falar à vontade. E vai ser um bate-papo. São as lembranças mesmo, porque a senhora sempre está contando, né, me falando de algumas coisas aqui do bairro. Então, são as suas lembranças. As suas lembranças vão ajudar a gente a construir a história do bairro. Então, inicialmente, queria que a senhora me dissesse seu nome completo, sua data de nascimento e sua idade. Já? Meu nome é Maria da Penha, né? Santos. Nasci em 30/10/47. A senhora dá quantos anos? 30/10, agora eu faço 65. A senhora é moradora aqui do bairro? A senhora nasceu aqui no bairro? Não. De onde a senhora veio e por que a senhora veio dessa localidade? Um pouco da história da senhora antes de vir pra cá e como a senhora chegou aqui, por quê? Nós morávamos num distrito de Tumiritinga, em um lugar conhecido por Macaco Seco. Existe esse lugar ainda até hoje. Lá não desenvolveu nada ainda até hoje, no lugar onde eu nasci. E minha mãe tinha uma preocupação muito grande de ver a gente estudando, né? Ela não queria que nós casamos na roça a vida toda. Então, ficava sempre falando com meu pai, né? Que tinha vontade de mudar para um lugar onde nós pudéssemos estudar. Então, com os 8 anos, eu cheguei, nós mudamos para cá. Ele conseguiu uma casinha na rua Caratinga, tá lá até hoje. E nós mudamos para cá, mas aqui não tinha meio nenhum de estudar aqui, no meu bairro. Então, minha mãe conseguiu uma vaga para nós no Levinho do Coelho, que funcionava, uma parte dele funcionava no nosso conhecido Nelson de Sena. Então, tinha uma sala lá que pertencia ao Levinho do Coelho. Tinha quantos anos, mais ou menos? Aí, nessas horas, eu cheguei, já estava mais ou menos com 9 anos. Eu comecei a estudar com 9 anos, porque não tinha. Só que minha mãe já tinha nos alfabetizado, né? Ela, aquilo pouquinho que ela sabia, ela ia ensinando os filhos da maneira dela. A gente já sabia ler, escrever, já conhecia tudo. Porém, tinha que passar pela escola antes de ter regularizar. Então, eu estava com 9 anos quando eu comecei. Ela tinha o 2º ano de 1900 antigamente, que valia por muitos hoje, né? Ela ensinou todos os filhos da minha mãe, quando entrava na escola, já estava alfabetizado. Quantos anos? Hã? Você sabe quantos anos? Nós éramos 15. E
com esse sofrimento da vida, minha mãe acabou perdendo 6 filhos, né? O último que faleceu, ela já tinha até morrido, né? E nós somos 9 hoje. Fora os que ela adotou. Um mora em São Paulo. E a outra mora aqui nos bairros diferentes. Que um mora no Trevo e outro mora no Altinópolis. O restante é por aqui mesmo. Quando a família chegou aqui no bairro, vocês encontraram como o bairro? De que jeito? Assim, o que tinha aqui nesse lugar? Muito pouca casa, muito mato. Aqui andava era gado, boi, cabrito, tinha muitas pessoas que criavam cabrito, que inclusive o seu Tupete era um dos que tinha muito cabrito. E era um lugar assim muito fraco, pelo lugar que nós morávamos na roça, porque a gente vivia assim muito sem liberdade, porque não tinha lugar de se andar, tudo buracado com a chuva, né? Então, o Caratinga, também você vê só aqueles buracos assim das enxurradas. Essa aqui também não tinha calçamento, era muito ruim. Não tinha água, não tinha luz, né? Essa rua... Porque vocês chegaram mesmo no meado da década de 50, né? Porque a senhora tinha 7 anos, mais ou menos, é isso? Eu ia fazer 8 anos. No meado da década de 50. É de 50 e pouco mesmo. Quando a senhora 50 ainda não, porque meu irmão é de 50, ele nasceu lá ainda, né? Ele nasceu lá. Eu acho que mais ou menos 54. Aí nós fomos crescendo nessa dificuldade toda. E para nós que era acostumado a ter muita fartura de água, né? Onde nós morávamos tinha muita água. Tinha uma nascente onde eles buscavam água assim com aquele negócio bambu, né? Eles iam buscando lá na nascente e vinham trazendo aqui. A água caía dia e noite. E aí ela voltava para o riacho, né? Que era onde a gente tomava banho, lavava roupa, lavava vasilha. Esses negócios assim, era uma coisa assim, interessante. E tudo feito por minha mãe. Ela vinha amarrando aquilo com cipó, né? Porque nesse tempo a gente não conhecia ninguém que era um barbante, né? Arame, quando via, era só o farpado mesmo, né? Não tinha esses arames simples hoje. Então era amarrado com o bambu e o cipó, né? Então eu vejo ainda, eu tenho vontade de voltar naquele lugar para ver como que era. E para quando nós mudamos para aqui, o que tinha poucas famílias, das poucas famílias que tinha, a maioria era tudo doente. Tinha muita tuberculose, né? Eles tossiam a noite toda, não deixava a gente nem dormir direito. E minha mãe começou a sofrer, né? Ela tinha trazido nós para quê? Para estudar, ter uma vida melhor na cidade. De repente a gente bate num lugar pior que é o lugar que nós estávamos. E quando a senhora chegou aqui, a senhora falou assim, aqui não tinha nenhuma infraestrutura. E a cidade? Porque a senhora veio de um lugarejo, né, uma zona rural, e aí chega na cidade, né, por um momento era a cidade grande, aí vem para a cidade, o que tinha na cidade? A senhora consegue resgatar? Se tinha bairro, se tinha... O que tinha, se existia um centro quando a senhora chegou? Eu não tinha muita noção do que era a cidade na época, né? Mas aqui nós morávamos no morro, todo mundo gostava demais daqui, porque ali embaixo era conhecido com do Sapo, né? Rua do Sapo, tinha lagoas, né? Água que tancava por aí abaixo, tudo. Então, os pobres que não tinham condição de construir, eles corriam para o morro, porque aí ficava fácil, né? Que não tinha tanto sofrimento das águas que encharcavam por aí abaixo. Por aqui afora não existia Granduquesa, esses bairros bonitos que tem por aqui afora, nada disso existia. Ali tinha, no Granduquesa, era muito barreiro, né? Barro branco, onde a gente cavacou aqueles lugares tudo ali,
A maioria das pessoas buscava barro branco para barrear casa, fogão, né? Tudo que a gente achava que tinha direito de ficar branquinho era com os barros que a gente arrancava ali, dentro do queijo. E esses outros lugares nós catava lenha, né? Buscava lenha para a gente poder cozinhar, vender, até para comprar outra coisinha que não tinha. Todo mundo usava fogão a lenha mesmo. E a gente desdobrou esse lugar tudo. Tem um lugar por ali, a gente falava assim, lá na Balança, lá no 6, né? Que hoje está sendo, acho que é um dos melhores bairros por lá, né? Naquelas entradas ali do anel rodoviário. Depois do Grande Duquesa ali, que é Vale. Isso, a gente andava por esses lados tudo, atrás de lenha. Do Grande Duquesa, nós buscávamos o barro branco, a gente buscava o que mais? Muita taboa, porque tinha lagoa demais, então dava muita taboa. O que é isso? Aí é um capim. Crescia muito e a gente usava a taboa para fazer esteira. Pra gente dormir, né? E aí, então, a mamãe cortava os feixes de taboa, entrava dentro da lagoa. E quando ela entrava ali, eu ficava preocupado, porque hoje que eu penso o perigo que ela corria, né? De bicho lá dentro. E um dos bichos que mais agredia minha mãe dentro da água é um bicho que eles falavam, acho que é sanguessuga, né? Sanguessuga. Ele... Antigo costuma falar chumichuga. Nós falávamos chumichuga. E aí ele picava a gente e não podia arrancar, porque se você arrancasse, ficava o ferrãozinho dele, a gente inflamava. Então minha mãe falava, se ele picar, deixa ele picar para lá. Ele não mata, não. E ele enchia. Quando ele enchia, ele mesmo caía. Então ele caía, porque estava cheio de sangue, né? E enquanto ela estava ali dentro, ela estava cortando taboa. Outras vezes arrancava com as raízes todas, porque estava dentro da água, era fácil. Ali a gente aproveitava a taboa para esteira, fazer esteira. Nós trazíamos para casa os feixes, mas carregava muitos. E os palmitos da taboa para a gente comer. Comer com angu, minha filha, viu? Né? Ali a gente achava... Na época a gente nem sabia se tinha dono no lugar, você entendeu? Nós estávamos enfiando por ali afora, e ali a gente achava abóbora espalhada. Nós não achávamos que estava pegando nada dos outros. Quem falava, é Deus que fez isso nascer aqui no meio desse mato. Não é quem plantou no matagal esse trem aqui. Abóbora, jiquiri, lobrobô. Eu conheci... Que é conhecido por ora por nome. É uma folha que a gente comia, eles falam que é muito bom para anemia, né? O jiquiri, nós comíamos porque precisava de comer com angu, né? Para poder ter uma coisinha melhor. Minha mãe gostava, a gente comia sempre um verdinho. Mas depois nós descobrimos que ele era bom até para problema de garganta. Minha mãe fazia xarope, né? Dele, para a gente tomar também. E aí, nós ficávamos nessa vida. Achava, de vez em quando, um mamão, uma abóbora. E a gente ia jogando no embornal, né? Ninguém saía sem embornal. Na época, eles não falavam embornar, né? Aí nós saímos carregando aquele trem tudo. E era uma maravilha que minha mãe ia com os filhos todos. Porque cada um tinha que carregar o seu embornalzinho. Né? Um pauzinho me arrastando. E ela carregando aqueles feixes enormes. Lavava aquelas tabuas quando chegava em casa, deixava secar. Depois ela mesmo tinha uma armação que ela fez, assim, que era tipo uma gradezinha, aí ela trançava. Aí aqui nós já ficamos conhecendo o barbante, né? Trançava os barbantes pra gente tecer as esteiras. Tinha que tecer esteira demais, porque era filho demais, né? E para esparramar pra gente dormir. E ela ainda conseguia vender algumas para alguém, porque aí ganhava um dinheirinho, né? Da linha ali, não tinha linha aqui. Segundo, na época eu não sabia falar nome de rua nem nada, mas disse que ela passava ali, por aqueles lados ali perto para lá da Marechal Floriano, acho que é Avenida do Brasil. Prefeitura, né? Mediação. Por ali afora. A linha passava, era lá. A gente ferro era lá. Onde é o correio ali, era uma estação ali, era uma estação. Isso, negócio assim, mas eu não sabia explicar esses negócios. Eu ficava pensando, para que esses trem, né?
Aí eles falavam, é para passar a Maria Fumaça, né? Quando a gente vinha para aqui, a gente vinha na Maria Fumaça. E ela gritando, piuí, né? E os outros ainda faziam um ditado bonitinho, café com pão, manteiga não. E era chique demais esses negócios. Hoje a gente fala o trem, mas nosso tempo não falava isso não. A Maria Fumaça vem. Por ali afora tinha umas pessoas que começaram a trabalhar com madeira, esses serralheiros, né? E ali tinha uma ali para aquele lado e tinha outra aqui, a entrada da rua Peçanha. A marca dela está ali até hoje ainda, que é na rua ali da Casa Deus de Amor. Antes assim, ela está por ali ainda. Eu tenho ainda o restinho dela ali. Que era onde eles trabalhavam com madeira e dava muita serra, pó de serra. Aí a gente mudou um tipo de fogão que nós na roça não conhecia, que é a fogareira pó de serra, né? Você podia até carregar ele para onde você fosse, enchia direitinho. Vamos supor que nós fosse trabalhar, buscar esses negócios na roça. Se a gente quisesse aquecer, fazer alguma coisinha, podia, porque a gente enchia bem cheinho. Onde chegasse, podia acender ele e ele funcionava. Então, minha mãe gostava de trabalhar se mexendo assim. Ela criava galinha, criava porco. Por quê? Era um meio que nós tínhamos para comer uma carninha com mais fartura, né? E seu pai trabalhava com o que nesse período? Na época, meu pai entrou aqui, o primeiro serviço que ele foi encontrar, para trabalhar mesmo, o corte de cano. Ele trabalhou ali, né? As margens da açucareira ali, era um lugar que eles tinham foi preparando, né? Bem. Eles fizeram aquele lugar ali, não sei que data. Só sei que foi uma data que meu pai trabalhou lá muito tempo. Geraldo, meu irmão, trabalhou lá no corte de cano. E na medida que eles trabalhavam, eles falavam, nós estamos preparando para ter o açúcar. Que lá onde nós morávamos, a gente conhecia só a rapadura, né? Nosso café era feito de rapadura, a gente usava melado de rapadura. E aqui já foi uma coisa mais especial, que açúcar a gente não conhecia, né? E ali tinha essa parte ali que fazia. Meu pai trabalhou muito tempo ali. Depois surgiu a prefeitura, né? Prefeitura que ele passou a trabalhar nesse serviço da prefeitura, onde ele trabalhou até aposentar. Lá na açucareira, a senhora lembra como é que era? Era numerado? Eles eram numerados por produção? Como que era? Não lembro disso. Eles trabalhavam mais assim, no meu tempo. Eu lembro que o papai falava assim, aquele que conseguisse desenvolver mais no eito, eles falavam eito, né? Eles tinham um jeito de falar. Desenvolvia mais, então esses aí ganhavam um troquinho a mais. O papai já veio preparar lá da roça, isso para ele era moleza, né? Trabalhava bem lá. E o meu irmão que tinha mais dificuldade, coitado, porque quem trabalhasse lá tinha que ser todo de manga comprida, né? Porque a folha da cana corta igual na vaia. E dava uma coceira na pele. Tinha gente que chegava a dar até um tipo uma sarna, de tanto que coçava, um pozinho que tem na folha dele. Então a vida foi bastante sofrida. Minha mãe passou a conhecer o povo lavando roupa sem parar. Lavando e passando para os outros, lavando e passando. Muitas pessoas que ela lavou. E como nós éramos muito filhos, a minha mãe tinha que trabalhar, então era cada patroa dela, ela falava assim, ó, eu tenho um filho lá, se a senhora quisesse ficar com um desses para mim, a senhora não precisa nem ficar pagando, não. Mas a senhora dando essa comida para mim. Olha o medo dela, ela tinha medo de nós passar fome. Dando comida, né? Eu sei que estão guardados num lugar certinho, né? Porque eu tenho que trabalhar. Então as pessoas davam a gente o troquinho que eles achavam, né? Qualquer troquinho. Eles achavam que comida, dava a gente. E para nós trabalhar, olhar os meninos deles, né? Varrer uma casa, varrer um quintal, né? Naquele tempo a gente falava terreiro, varrer terreiro.
E ali a gente ficava naquela casa, porque ela achava que muito, e o pouco que a gente... Era aqui mesmo no bairro ou era nas proximidades? Ou era por centro? Aqui no bairro mesmo eu trabalhei com uns 3 pessoas. Na época eu lembro que eu trabalhei com a Yolanda, um que morou aqui na Rua Caratinga. Trabalhei também com um conhecido, Antônio Careca, né? E aí ele botava uns botequinhos para vender. Aí já a vida começou a controlar um pouquinho, que eu comecei a aprender uma profissão que eu não sabia. Trabalhava bonitinho demais e ele me ensinava como assar linguiça, o povo comer salgadinho, e também como preparar a cachaça para eles tomar. A cachaça preparada com... A gente jogava as folhas, né? Losma, bordo, aquilo que eles queriam. Eles falavam, dá uma amargosa. Aí eu botava lá no prato, um prato com as folhas e a cachaça, outro prato com a cachaça e a linguiça. E jogava fogo. E ficava vendo que é fogo azul. É foguinho azul. Quando ela acabava, quando ela terminava, aí o que acontecia? A linguiça estava assada e a cachaça estava verdinha. Mas churrasquinho. E teve mais um, que a senhora só falou 2, né? É. Yolanda, Antônio Careca. Depois a Meliana, né? Meliana tá, graças a Deus, tá viva aí ainda até hoje, a mora no Grande Duquesa, que virou até minha madrinha, né? Como é que eu falei? Meliana. Ela era uma estrangeira. Como é que fala? Ela era italiana. 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 E aí ela, não sei por que essa italiana veio parar aqui com a família toda, coitada, e morou aqui na Rua Caratinga também. Maria José, né, vizinha. A gente limpava a casa de um, limpava a casa de outro, olhava o filho de um, quando elas tinham que sair para resolver alguma coisa, né, então ficava assim. E essa senhora, ela tratava a gente bem demais, porque ela tinha dó da gente, né, do sofrimento. Ela falou assim, eu também sou migrante, ela falava assim, eu também sou migrante. A gente não entendia por que ela veio de lá, largou todo mundo dela e veio para cá, né, parar nesse lugar tão fraco, tão pobre. E as buscação de água agora, músicas? Porque antes de arranjar os chafariz aqui, a gente buscava água lá em frente à igreja Nossa Senhora das Graças. Ali teve um chafariz. Como era conhecido Rua do Sapo, o chafariz também ajudava a fazer bastante lama, porque a água chegava e a gente com as filas, todo mundo buscando água, a água caía para lá. Então ficava que a gente buscava a água para beber, mas quando você conseguia chegar aqui com ela, você já dava vontade de virar aquela lata toda no corpo, que tanto calor. E a gente tava também da perna para baixo, tudo cheio de barro, né? Era tudo no meio da lama, não tinha nada calçado. Nada. Então foi uma vida bastante sofrida. E foi melhorando quando surgiu o CESP. Eu não sei quando, falar a época, não, que eles começaram a tratar das pessoas que choravam muito de dores de dente tudo estragado. Doutor Hermílio Gomes, na época, era o que cuidava das pessoas, das mulheres que estavam com problema de pulmão. Mulher não, muitos homens também, criança. Eles começou o tratamento lá no CESP, assim. As que não aguentavam andar, que tinha uns que não aguentavam, então formavam uma equipe e vinha, igual esses agentes de hoje, né? Esse tempo ele falava assim, o povo do CESP está chegando. Eles vinham para ajudar a cuidar dos pobres aqui. Aí trazia aquelas injeções, muito comprimido, que eles tratavam com um remédio mais. E aí o remédio era um remédio tão ruim,
que eles arranjou uns douradores, banana. As pessoas, para engolir os comprimidos, era 14 comprimidos que eles engoliam. Né? Engolia aqueles comprimidos, tudo com um pedacinho de banana, enfiava os comprimidos para poder sobreviver, né? Morria criança. Nossa Deus, mas como descia caixãozinho por aqui. Os pais chorando, caixãozinho, os menininhos descendo, porque eles não aguentavam a pressão. Muito mosquito demais, né? Porque andava criação demais por aqui afora. Por isso, a terreira da minha mãe tinha uma árvore enorme. Eles falam que ela era uma árvore centenária, assim, enorme. Só lembra o nome dela? Não é seringueira, não. Hein? Não é seringueira, não. Daquela do cipó. Ah, da tinha umas Tinha. seringueiras, né? Eu não sei te falar o nome dessa árvore. Ela era enorme, mas como ela era muito, muito antiga, papai teve que pedir licença para poder tirar ela, porque ela enraizou e deu um bedo, um cupim nas raízes, que atacou as casinhas por aqui toda. O cupim. O cupim morava debaixo dela. E as casas eram como? As casas já eram de alvenaria ou nesse período aí que deu esse problema do cupim? As madeirinhas fracas, né? A nossa, quando nós saímos da rua Caratinga, que nós mudamos para uma casinha velha de tábua, mas quando nós mudamos para aqui, nós viemos, tinha um pedacinho de tijolo feito à mão, que tinha um que trabalha, tinha uma olaria ali na rua Caratinga, na rua Inhapim, que era até o pai dos mudos. O nome dele era Raimundo, ele era irmão do papai. Fazia muito tijolo. Então, com esse tijolinho, tinha um cômodo de tijolo e tampado, sabe de quê? Na época, o pessoal já estava começando a usar, que eles botavam folha de coqueiro, esse negocinho, mas surgiu também as pessoas estavam começando a construir aquele saco de cimento estampado. O cimento endurecia no pá, não deixava a chuva bater na gente dentro de casa. Tem um chegou estacionou na frente. Aí você quiser, só de eu falar com ele, dá uma paradinha, só para ela falar com ele. Pode passar? Pode falar. Pode passar. Vê aqui, quando a senhora fala morar aqui era melhor do que morar nos bairros hoje que é considerado bairro nobre. Que era tudo lagoa, era tudo... Tudo lagoa, meu filho, quando chovia, não tinha condições para as pessoas pobres viver, não é? Aqui, Deus abençoava que chovia, dava aquela coisa, quase carregava nossas casas. Houve muito desabamento e também houve morte de casa caindo em cima das crianças. Aqui, atrás, morreu dois meninos muito bonitos, que a mãe deles ainda existe até hoje, né? Trabalhou no regional muito tempo. É Nilce, o nome dela. E ali na rua da igreja, quando você está descendo aquela rua Itaiomi, você está descendo assim, ali também caiu um barranco, desabou, matou o vovô e o neto, que dormiam no mesmo quarto. Porque não tinha os muros ainda para segurar nada, né? Então a chuva batia num lugar que estava desabando mesmo. Os barrancos caíam. Então houve muito sofrimento, morte, até consertar tudo. Muitas pessoas morreram antes da hora por causa dessas coisas. Desabamento, né? Outras casas, quando batia o vento, os telhados arrancavam todinho, que é o telhado, de qualquer maneira, não era nem telha, né? Uma hora era papel, outra hora pedaço de tábua. O clima daquela época era diferente de hoje, chovia mais. Às vezes sim, às vezes não. Porque quando chovia muito, todo mundo tinha medo dos buraqueiros que fazia para a estrada fora. E quando não chovia, ficava muito tempo sem chover, o calor ficava terrível. O calor ficava terrível. Então começava o pessoal fazendo as promessas. Ali no beco Iara,
Ali tinha um cruzeiro que eles colocaram, um cruzeiro grandão, dessa madeira braúna que eles falavam, né? De longe você via. Hoje tem uma caixa d'água lá nesse lugar, mas de longe você via esse cruzeiro. Era um cruzeiro enorme. Aí começava a fé, a crença do povo, né? Que isso é uma coisa que a gente não via onde nós morávamos. Eles começavam carregando pedra para botar lá no pé e trazia os golinhos de água que eles conseguiam lá embaixo, eles vinham trazendo. Isso aí eu fico pensando, o que é isso que acontecia? Calor demais e o povo cantando e rezando sem parar para o morro assim, cada um com as latinhas, baldinhos, essas coisas de água. E chegava e jogava lá no pé do cruzeiro. Molhava lá e botava as pedrinhas lá, e lá unia todo mundo. E tá pedindo chuva, e tá pedindo chuva. E o calor tá forte. Eu não entendia, porque umas 2 vezes que isso aconteceu, choveu de verdade. Aí eu fico, aí, Deus ouviu de verdade os preces do povo, sofrido, né? E as mesmas pessoas que às vezes estavam precisando de beber a água, de tomar um banho, mas quando sabia que a chuva era necessária, né? Levava um pouco da água para... No pouco que eles tinham, eles carregavam, botava lá. E falava, e aí rezava, as donas rezavam, cantavam. E eu era mais pequena, mas eu ficava observando. O que significava? Minha mãe tá ali suadinha. E nós, aquela filha de menino atrás também, rezando. E observando o que os velhos estavam fazendo. Mas costumava, quando a gente vinha embora, já estava dando uns pingão, uns pingos. Eu vou falar, você acha que Deus está brincando com a gente, viu? Por falar em religião, falar nessa fé, nesse período, também quando você chegou aqui, na sua infância, adolescência e tal, quais eram os tipos de manifestação religiosa que existia nessa região? Aqui no Carapina e até na própria cidade, né? Só existia cristão? Como é que era? Como é que era essa... Não, até o ponto que eu comecei a entender, eu conhecia era a religião católica. Então, essa parte que eles faziam aí, encaixava na que eu tinha. Tinha os folieiros. Eles cantavam folia de reis. Tinha uns senhores que cantavam muito. Na época de São João, ele hasteava aqui nessa casa da esquina aqui, hasteava a bandeira de São João. José Enfermeiro. Ele e a dona Naná, era Natividade, mas todo mundo chamava de Naná. E aí, então, eles faziam isso. Não sei de onde eles trouxeram esse movimento, mas era bonito demais. Né? Eles cantando aquelas músicas sobre a bandeira de São João, sobre folia dos reis. Eles falavam uns palavreados bonitos. E nós entramos no meio dessa história também, que a gente achava bonito aquilo. Todo mundo andando, velas acesas. Era bonito demais. Houve também uma parte que eles eram muito amigo, quando eles gostavam muito de família, se soubesse que tinha um aniversário, uma coisa, eles faziam serenata. Aí a parte da serenata era bonito, né? Tinha o sanfoneiro, tocador de viola, batia, zabumba, aqueles negocinhos, vinha tocando, e aquilo virava festa. Também surgiu um outro negócio, nós ficávamos meio com medo. A gente não sabia o que era direito, caboclinho, que era uma dança parecendo de índio, né? Mas nós não conhecíamos direito, então eles usavam essas danças. Aqui na esquina da Rua Inhapim mesmo tinha um ponto, que era até o pai do João Petrino. Ele e a dona Zumira é que promovia o caboclinho para o povo. E usava também dançar lá nessa área que era perto do Cruzeiro. Hoje está feito lá nesse lugar que eles brincavam e dançavam, ensaiavam escola de samba. Hoje está construída a casa da família do Hermílio Gomes. O Hermílio Gomes, quando prefeito, ele tinha sonho de morar aqui. Que ele falava assim, futuramente, esse lugar vai ser o centro da cidade. E vai ficar muito bonito. E nós lembramos dele demais, porque ele andava no meio do povão aqui. Nós não sabíamos se era por causa da política, nós só pensávamos que é porque ele era bonzinho, né? E foi mesmo. Foi porque a nossa água foi resolvida depois de todos os prefeitos, todos ter lutado demais. Eles lutaram para botar água aqui em cima, fez
fez caixas de água, porque tinha os chafariz, mas não tinha força para puxar água. Então, eles fizeram várias caixas de água. Tem uma primeira que eles fizeram aqui, em frente ao colégio, está ali ainda, feinha, um trem quadrado que está ali em frente ao colégio, era uma caixa de água. Só que a água vinha com tanta fraqueza para subir no morro, ficava um tantinho tão pequenininho dentro da caixa que não conseguia espalhar nos chafariz. Dava só briga para o povo, que ela fazia muito barulho nas torneiras, mas não conseguia cair. Fizeram uma na rua da igreja, uma redonda. Está lá até hoje ainda. Se a gente vai andando para lá, assim, na rua Tarumirim, a gente vê a caixa. E outra, eles falaram, não, tem que fazer ela mais baixa para ver se ela consegue dar pressão. Então, fez uma lá na rua Marajá. Pode ver que alguém construiu uma casa por cima dela, mas ela existe lá ainda também. Só que nada disso conseguia resolver, porque nós precisávamos de uma bomba que botasse no pé do morro para dar pressão bem forte. E essa bomba estava fraca ainda, toda que punha era fraca. Mas até hoje, se tem água aqui, joga aqui, né? Ainda é a mesma bomba. Só que eles foram melhorando ela, né? Foi dando um jeitinho, botou uma bomba fraca, não resolvia, vinha outra, não, essa bomba não resolve, então vamos colocar outras, né? E com isso, Deus abençoou que agora eles colocou uma maravilhosa que não dá trabalho. E o Hermílio Gomes, que fez o bioquê do prefeito. Esse bioquê está lá, precisando de restaurar, porque se for falar assim, vamos jogar aí fora. Eu mesmo sou um que vou falar não, porque foi o que derramou a graça em todos nós, da fartura da água aqui, no Carapina e no Morro Querosene. Porque ela fervia aqui e descia com aquela pressão tão forte assim que ela subia de novo lá no Querosene, né? Todas essas tentativas, né, de trazer a água, a senhora falou que houve uma movimentação. De quem que foi essa movimentação? Foi da comunidade, dos moradores, ou do poder público? Quem fez essas caixas? Não, aí é o pessoal do poder público, eles faziam o movimento, né? Na época, eu só ainda não entendi direito o sentido de política, essas coisas. A gente viu os pessoal chique, bonito, subindo para cá, resolvendo. Enquanto isso, eles iam comprando nossas amizades, nós ficávamos gostando deles demais, porque se tratava a gente bem, né? Só não era assim igual hoje, né? Volta e fulano e tal. Eles não falavam isso, não. Né? Mas eles eram mais discretos e eles trabalhavam de um jeito que eles conseguiam conquistar as pessoas com mais facilidade, você acredita? Todo mundo, ó, eles conseguiram marcar a vida, muito deles e da gente. Participava mais, né? Eu lembro de bastante deles, mas o que trabalhou mais para nós, que de verdade, que nós sabemos no sentido da água, foi o Hermílio Gomes. Depois surgiu, né, também o Raimundo Rezende. Eita daneira! Raimundo Rezende fez uma coisa maravilhosa, que ele fez um comício. Aí foi uma coisa bonita, porque nós nunca tínhamos visto tanta gente linda, bonita, chegar em cima de um caminhão, ali naquele lugar onde nós jogava bola, os homens brincavam de malha, ali onde é o colégio. Tinha moradores, mas tinha um espaço grande. Quem já tinha jeito de pular corda, brincar de roda, passar anel, ali era o ponto certo, por exemplo, reunir para o momento de lazer da gente. Vinha de terra da cabeça dos pés, não tinha nada calçado, né? Mas ali foi feito o começo. E ele falava com uma voz muito forte. Vocês são merecedores e nós vamos lutar para fazer acontecer a luz lá no Morro Querosene, que chamava querosene porque não tinha luz. E não tinha jeito de fazer rua. Na época ainda, não tinha tanto jeito para trabalhar, porque nessa época tinha que botar eram os homens para cortar e tudo, né? Hoje tem as máquinas que vai cortando até casa e tudo, mas antigamente eles não tinham esse jeito de trabalhar, né? Então, foi aonde ele falou assim, nós vamos fincar uns postes aqui, ali, e essa mesma pouca luz que vocês têm aqui, eles lá no Querosene também vão ter, porque eles também merecem.
Aqui embaixo eles chamavam de esgoto, né? Passava aquela água triste no meio do povo ali, onde eles falam que a gente ia e tomava até banho com as águas sujas, e nem sabia que aquele trem era perigoso, né? Porque a gente saía catando aonde falava tem lenha, tem um graveiro qualquer, nós saía para buscar, para poder cozinhar. Vou dar só uma pausa, eu vou trocar aqui a fita.